Olá, tudo bem? Me chamo Andrei Dias, sou aluno do curso de Licenciatura em Física do Polo de Juazeiro. Estarei juntamente com minhas colegas de pesquisa, Jocasta Dias e Juscelene Carvalho, para falar um pouco sobre a teoria da relatividade especial. Temos aqui tempo absoluto e tempo relativo. A metáfora do espaço e do tempo compondo o palco onde se desenrolam os fenômenos físicos sintetiza com fidelidade o papel por ele desempenhado no teatro newtoniano do mundo. Para Newton, espaço e tempo têm existência independente dos objetivos e dos fenômenos físicos. Além disso, ele diferencia tempo absoluto de tempo relativo, sendo o último uma medida do primeiro. Assim, o tempo absoluto de Newton, que não tem relação alguma com qualquer coisa externa, é uma pura abstração. É interessante também notar como a noção de um fluir uniforme permanece até os nossos dias, bastante presente na visão comum sobre o tempo. O tempo na teoria da relatividade não foi um contexto de uma crítica a esses conceitos que surgiu com o conceito sobre o tempo relativo, em 1905, com a teoria da relatividade especial. Um problema original de Einstein era compatibilizar o eletromagnetismo clássico na formulação de Maxwell com o princípio da relatividade mecânica, segundo o qual as leis da física devem ser invariantes, segundo uma transformação de coordenadas entre sistemas inerciais de referência. Ao buscar uma solução para esse problema, Einstein restabeleceu como postulado básico a constância da velocidade no vácuo. No caso, essa velocidade é a velocidade da luz, conforme medida por qualquer sistema referencial inercial. Isso o levou a redefinir espaço e tempo para tornar essa premissa e as equações de Maxwell compatíveis com o princípio da relatividade. Surge a partir daí uma nova entidade, no caso, o espaço-tempo. Nele, medidas de tempo ou espaço não podem ser mais consideradas independentes. Einstein nasceu em uma humilde família judia. Durante a infância, os negócios familiares não iam bem. Então, seus pais decidiram mudar-se para Munique, onde ele obteve a educação formal. Quando ele era criança, não era o melhor aluno da classe, mas também não era o pior. Entretanto, apresentava uma clara predileção para as matérias exatas, como a matemática. Em 1900, ele graduou em matemática e física. As constantes faltas às aulas para estudar os assuntos que ele julgava mais importantes fizeram com que esse gênio não se destacasse entre os melhores estudantes da sua turma, apesar de ter tido as melhores notas. Após sua formatura, passou alguns anos desempregado e, apesar de almejar o cargo de professor assistente, acabou sendo empregado por meio de uma indicação de um amigo. A teoria da relatividade restrita foi construída por Einstein a partir de dois importantes postulados. No caso, o primeiro, as leis da física são as mesmas em todos os sistemas de referência inercial. O segundo postulado, a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor para qualquer referencial inercial. Uma consequência do segundo postulado é que o valor da velocidade da luz é um limite para as velocidades. Nenhum corpo pode se mover com velocidade superior à velocidade da luz no vácuo. Além disso, o fato da velocidade da luz ser constante modificou as ideias clássicas do espaço e do tempo. O espaço e o tempo deixam de ser absolutos e passam a ser relativos. O tempo medido entre o mesmo evento por observadores que estão em movimento relativo entre si é diferente. Surge assim a ideia de dilatação do tempo. Da mesma forma, ocorre uma contração do espaço medido por observadores em diferentes estados, no caso, o repouso e o movimento. Corpos em movimento sofrem uma contração na direção deste movimento em relação ao tamanho que tem quando medidos em repouso. A dilatação temporal e a contração do espaço só apresentam valor significativo quando os valores das velocidades envolvidas são próximos ao da velocidade da luz no vácuo.
A dilatação do tempo é a diferença na medida do tempo de dois relógios idênticos e perfeitamente sincronizados que surge quando um desses relógios está se movendo em uma velocidade comparável à velocidade da luz ou ainda quando está sujeito a um campo gravitacional diferente do que se encontra o outro relógio. A dilatação do tempo é compreendida como uma defasagem na medida de intervalo de tempo entre dois referenciais cujos relógios foram previamente sincronizados. Essa desincronização pode ocorrer em duas situações distintas. A primeira delas é que um dos referenciais move-se com velocidade aproximada à velocidade da luz, então isso é uma cerca de 300 mil km por segundo. A segunda pode ocorrer quando um dos referenciais estiver em uma região de potencial gravitacional, diferente do que está o primeiro. Então, na prática, a dilatação temporal faz com que os ponteiros do relógio girem mais lentamente. Como se a duração convencional do segundo ou do minuto, por exemplo, sofresse um pequeno acréscimo. Além disso, a dilatação temporal produzida por uma alta velocidade é recíproca para os dois referenciais. Então, no caso, quando um olhar para o outro, ambos perceberão uma passagem de tempo mais lenta. O paradoxo dos gêmeos foi um experimento mental proposto pelo físico Paul, em resposta à teoria da relatividade de Einstein. Nesse paradoxo, dois gêmeos eram separados, um ficava na Terra e o outro era mandado para uma viagem de longa duração a bordo de uma nave que se movia, com velocidades próximas à velocidade da luz. Então, com o retorno, o irmão que permaneceu na Terra havia envelhecido alguns anos a mais que o irmão em viagem. Isso teria acontecido em relação ao fenômeno da dilatação temporal. Temos aqui esse filme, que ele retrata bem essa questão da relatividade. Então, o especialista ele deixa claro que quase todos os conceitos da astrofísica mostrados nesse filme partem da teoria da relatividade, formulada pelo grande Albert Einstein, no caso que da sua publicação em 1905. A teoria da relatividade geral de Einstein, publicada em 1915, revolucionou completamente a compreensão da ciência sobre o universo. Ela só foi confirmada pela primeira vez em 1919, como um experimento feito durante um eclipse total do Sol. E isso foi bem aqui pertinho, foi no Ceará, não foi tão longe não. A partir daí, o então desconhecido físico alemão se transformou em uma celebridade mundial. Passou a ser parado na rua para dar autógrafos. Mas o que exatamente essa teoria o que exatamente é essa teoria para ser tão revolucionária? Até o início do século XX, a física era regida pelas leis de Newton. O físico e matemático inglês dizia que a gravidade era uma força causada pela massa dos objetos e fazia com que eles fossem atraídos em uma direção ao outro. O objeto com mais massa atrai mais intensamente. Então, por isso, nos mantemos sobre o chão na Terra. Ela nos atrai para o centro, por isso também os planetas se movem ao redor do Sol. Mas imagine que o Sol, do nada, de repente, desaparecesse por completo. Então, né? Segundo a teoria de Newton, os planetas do Sistema Solar sairiam instantaneamente de suas órbitas, já que não haveria mais força de gravidade do Sol os atraindo. Então, para ele, a gravidade era uma força de ação imediata, independente das distâncias entre os seus corpos. Mas Einstein encontrou um problema. Segundo os cálculos feitos, a luz era a coisa mais rápida do mundo, do universo. Nenhum corpo com massa alcançava uma velocidade superior à da luz, nem a gravidade. Nos 10 anos que ele passou pensando nisso, entre 1905 e 1915, o alemão criou a teoria da relatividade geral. Ele imaginou as três dimensões do espaço e da dimensão do tempo juntas, como uma espécie de tecido que nos rodeia e que é deformado pela presença dos corpos celestes massivos, como os planetas e as estrelas.
Essas deformações criam o que nós sentimos como força de gravidade. Então, a Terra e os outros planetas permanecem em órbitas não porque o Sol simplesmente os atrai, como pensava Newton. Porque para Einstein, isso acontece porque o Sol é uma estrela tão massiva que os outros corpos seguem a curvatura que ela gera no tecido do espaço-tempo. A relatividade geral permitiu explicar desde o nascimento do universo até a órbita dos planetas e os buracos negros. Aqui temos uma contribuição dessa teoria do espaço, tempo e gravitação no cubismo. A sua fórmula também ela possibilitou a construção de bombas atômicas. Essa fórmula aí que ela é a mais famosa dele. Aqui temos uma imagem de Einstein ao redor de uma equipe de observadores aqui no nosso país, lá no Rio de Janeiro. Aqui temos algumas referências, caso os senhores queiram adentrar mais no assunto, certo? Obrigado. O estudo em geral, a busca da verdade e da beleza, são domínios em que nos é consentido ficar crianças por toda a vida. Obrigado.